Uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem nos softwares de correção de cor são as curvas. Porém, muita gente tem medo das curvas ou acha super complicado, não consegue entender como é que funciona. Hoje eu tô aqui para tirar esse medo de você, te ensinar a dominar as curvas com maestria para poder usar em todos os seus trabalhos e fazer colorações incríveis. Então vem comigo. Bom, antes de a gente começar a mexer nas curvas, eu preciso te mostrar um pouquinho como que as cores funcionam. É essencial entender a relação que elas têm antes da gente trabalhar com elas. Então eu tenho aqui a roda de cores do espaço de cor luz, que é o espaço de cor que nós chamamos de RGB. R é de red, ou seja, vermelho. G é de green, ou seja, verde. E B é de blue, azul. Essas três cores estão presentes em tudo que capta ou emite luz. Então monitores, scanners e a própria câmera, celular, tudo trabalha nesse espaço de cor. E essas cores elas têm um comportamento interessante umas com as outras. Se a gente juntar aqui, ó, o vermelho, que eu vou chamar aqui de red, o azul, que eu vou chamar de blue, e o verde, que eu vou chamar de green, eu vou ter branco. Ou seja, se eu tiver essas três cores na mesma intensidade, eu vou ter branco. Por isso que com essas três cores eu consigo formar qualquer outra cor. Se eu juntar essas cores, por exemplo, entre o azul e o vermelho, eu consigo gerar outros tons parecidos. Então aqui ó, eu tenho um rosa, aqui eu tenho um roxo. Isso é a mistura de azul e vermelho. Da mesma forma que azul e verde, vermelho e verde. Então a gente tem essas outras cores no meio. O importante observar é que essas cores têm sempre uma cor oposta aqui no círculo. A cor oposta, ela é a cor complementar. Ou seja, é a cor que vai completar essa cor aqui, gerando branco. Em outras palavras, ela vai anular a pigmentação, ou seja, ela vai anular a matiz e vai ficar branco. Então, por exemplo, oposto ao verde nós temos o magenta, oposto ao vermelho nós temos o ciano e oposto ao azul nós temos o amarelo, que eu vou chamar de Y porque em inglês a gente tem yellow. Se eu tiver uma cor azulada numa fotografia, eu posso anular esse excesso de azul se eu jogar amarelo em cima desse local. Da mesma forma com vermelho e ciano, da mesma forma com verde e magenta. Bom, então agora vamos começar a entender um pouquinho as curvas com essa fotografia de exemplo. Todas as fotos que eu usava vão estar na descrição do vídeo, você pode baixar e fazer em cima delas ou testar nas suas próprias fotografias. No Photoshop tem algumas formas diferentes de eu usar as ferramentas. No caso das curvas, que é um ajuste, eu posso usar ela diretamente na imagem ou com uma camada de ajuste. Se você quiser usar diretamente na imagem, você vai vir aqui no menu Imagem, Ajustes e você vai encontrar aqui, ó, Curvas. Tem um atalhozinho, Ctrl M. Porém, qual o problema disso? Se eu jogo aqui, mexo em qualquer coisa, depois dou um OK, eu não consigo mais alterar o que eu fiz, a não ser que eu use o atalho clássico Ctrl ou Command Z. Então, se você quiser manter a flexibilidade de sempre trocar as configurações no Photoshop daquilo que você usa, o mais indicado é usar a camada de ajuste. E eu vou te dar dois motivos muito legais por isso. Para adicionar um efeito de camada, curvas, eu vou vir aqui embaixo em Ajustes e vou escolher Curvas. A primeira vantagem eu já te falei, se eu altero aqui, ó, e fecho, eu posso depois voltar sem o menor problema, dando dois cliques aqui e alterar novamente os valores que eu coloquei. Ou mesmo resetar tudo e voltar ao normal. Ou seja, eu tenho a flexibilidade de não perder o que eu fiz. A segunda grande coisa é que sempre que você usa uma camada de ajuste, ela já vem para você com uma máscara. E a máscara te possibilita localizar esses ajustes. Se você quiser saber mais sobre máscaras, eu quero dominar, eu quero entender, deixa nos comentários porque eu posso fazer um vídeo só falando de máscaras para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que exatamente são as curvas, o que eu tô vendo aqui nesse gráfico. Bom, lá no fundo eu tenho o histograma da minha imagem. O que é o histograma? Basicamente ele é um gráfico informativo que mostra quantos pixels eu tenho distribuído em cada brilho, cada tom de brilho da imagem. Ou seja, nas áreas mais escuras, nas áreas médias e nas áreas claras. E para observar isso é bem simples, reparem bem aqui embaixo, ó. Existe uma barrinha que começa do preto e vai passando por todos os brilhos aqui, ó, cinza, cinza médio, até chegando no branco. Esse valor aqui embaixo é o valor de entrada, ou seja, é onde eu estou escolhendo qual pixel, em qual brilho ele tá, antes de eu alterar o brilho desse pixel. Já esse valor aqui, ó, neste gráfico, pode reparar também que começa no preto e vai subindo até o branco. É o valor de saída, ou seja, é o valor que eu quero transformar aquele brilho. Tá um pouco confuso? Bom, vamos tentar
facilitar. Se eu quiser escurecer os pontos dessa imagem, deixar as áreas escuras aqui no meio dessa ponte mais escuras, eu vou vir aqui nessa região que é a área mais escura, ou seja, desse lado de cá, vou fazer um clique e aí eu vou puxar para baixo, olha só. O que está acontecendo? A imagem está escurecendo. Eu sempre altero as curvas para cima e para baixo. Aqui eu tenho a entrada é aqui, ó, 25. E a saída, por enquanto, se eu botar os dois iguais aqui, ó, 25, 25, não altera nada. Mas se eu abaixar esse valor, repara que a saída vai mudar, ó. Ou seja, eu tinha um valor de brilho aqui nessa área de 25, eu abaixei para 14, eu escureci. Da mesma forma que se eu quiser clarear as áreas mais claras, por exemplo, o céu, eu posso vir aqui, fazer um clique. Eu tenho a entrada aqui, ó, 189, e eu vou subir clareando. Todo o brilho de uma imagem dentro de um programa de edição tem um alcance, que vai de 0 até um valor máximo. No caso do Photoshop, nós trabalhamos de 0 a 255. Se a gente for levar o 0 em conta, nós temos 256 tons de brilho. Quando eu tenho a entrada, eu estou colocando o valor de brilho que eu quero, que é um valor baixo, e eu estou aumentando esse valor quando eu tenho o valor da saída. Então aqui, ó, 180 é o valor de brilho 180, que é próximo de 255, então um brilho mesmo mais alto, ou seja, eu estou nas áreas mais claras da imagem, e eu estou transformando em 208. Se eu levar até aqui em cima, ó, no máximo, eu vou ter 255, ou seja, estou no brilho máximo. Da mesma forma que se eu levar o ponto aqui até embaixo, ó, eu vou ter a saída como 0, ou seja, eu transformei o valor de 68 de brilho em 0. Como eu fiz isso? Peguei os tons não tão escuros e transformei eles em 0, ou seja, preto absoluto, e fiz a mesma coisa com os brancos, a minha imagem perdeu informação aqui dentro e perdeu informação no céu. Então agora que você já entendeu mais ou menos como funciona, vamos usar na prática. Essa imagem, ela tem pouco contraste. O que é isso? Significa que ela não tem nem muitos tons de brilho intensos e nem muitos tons escuros intensos. Ela tá uma imagem um pouco mais lavada. Eu até sei disso porque se eu olhar o histograma aqui, eu vou ver que nas áreas mais escuras, no desenho de fundo, olha só, eu não tenho muita informação de brilho. Da mesma maneira que nas áreas claras, também não. Então se eu quiser dar um pouco de contraste, ou seja, se eu quiser melhorar essa imagem, deixar ela um pouco mais viva, mais chamativa, eu posso fazer um ponto aqui na região mais escura, puxar para baixo, e um ponto na região mais clara, puxar para cima. Repara como que a imagem ganha um pouco mais de brilho, um pouco mais de destaque. Olha, eu vou desligar e ligar pra gente ver o antes e depois, ó. Essa curva aqui é a famosa curva em S, que é sempre usada para adquirir contraste. Então sempre que você tem uma imagem com pouco contraste, mais lavada, a curva em S vai te ajudar a adquirir esse contraste. Outra coisa bem importante, bem interessante, é que você pode usar este dedinho aqui, ó. Reparem que esse dedinho tá apontando para o lado e tem setinhas para cima e para baixo. Esse dedinho é um conta-gotas que vai te ajudar a localizar qual ponto da imagem você quer clarear ou escurecer. Então eu vou resetar a curva aqui embaixo, vou clicar. E vamos lá. Se eu vier aqui nas áreas escuras e passar o mouse, repara que ele está mostrando vários pontinhos ali, ó, para cada lugar que eu encontro aqui, representando os tons de brilho. Se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, que é um dos mais escuros que eu encontrei, segurar e arrastar para baixo, eu escureço. Se eu vier aqui na luz do céu mais clara aqui, segurar e arrastar para cima, olha lá, ó, eu fiz um outro tipo de curva em S que deu mais destaque para minha imagem. Outra coisa que eu também posso fazer é usar esses controladores aqui de baixo. Eles servem para eu definir onde na imagem deve começar o preto e onde deve começar o branco, ou seja, onde começa o tom mais escuro e onde começa o tom mais claro. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e puxar para a direita, ó, eu vou escurecer a imagem. Reparem que como aqui não tem nenhum pixel basicamente mostrando o preto, quando eu vier até aqui pertinho, ó, eu estou dizendo para o Photoshop que é para começar a escurecer os pixels a partir daqui, ou seja, o valor de entrada 22 é o 0. Então, onde antes não era tão preto, agora é preto. Da mesma forma eu posso fazer com o branco, puxar para cá e dizer, olha, o valor de entrada 242 agora é o máximo de brilho, 245. Eu também dei aí, ó, um contrastezinho. Tem que tomar cuidado para não perder informação. Como que a gente pode fazer? Quando eu for fazer esse ajuste aqui, eu posso segurar a tecla Alt ou Option. Quando eu clico e seguro, ele vai mostrar para mim, no caso das áreas escuras, ele vai mostrar para mim uma imagem branca. À medida que eu avançar, ele vai começar a pintar com alguns artefatos. Isso significa que
que essas áreas que estão aparecendo ali estão perdendo informação. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou puxar, na hora que eu começar a ver, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó, e vou parar o preto. Da mesma forma o branco, só que o branco vai mostrar uma tela preta e vai começar a pintar. E olha só, assim que começar a aparecer ali atrás o céu estourando, eu vou parar. E é isso. Eu também posso usar as curvas para corrigir coloração. Lembra que a gente falou no início do vídeo sobre como as cores se comportam? Pois é, vamos ver como é que isso é dentro das curvas. Eu tenho essa fotografia e eu vou adicionar aqui em cima, ó, curvas. Essa foto tá um pouco esverdeada, não tá num tom muito legal, o branco lá no fundo tá meio verde, meio amarelo. Como que eu posso fazer para corrigir isso? Aqui em cima, se vocês repararem, tá escrito aqui, ó, RGB, ou seja, eu estou trabalhando com os 3 canais de cor que a gente mencionou juntos. Mas, se eu clicar na listinha, eu tenho os canais separados, o vermelho, o verde e o azul. Então agora a gente tem que pensar que a imagem tá um pouco esverdeada, então eu preciso tirar o verde para que ela comece a ficar um pouco mais corrigida. Então a gente vai começar aqui pelo canal verde. Quando eu clico nisso, reparem que aqui, ó, a curvazinha vai ficar verde, vai mudar. Então, para eu adicionar ou tirar cores é muito simples. No caso aqui, ó, eu tenho verde acontecendo nas áreas mais claras e um pouquinho nos tons médios. Então, se eu vier aqui em cima da curva e se eu quiser tirar o verde, eu vou abaixar essa curva, ou seja, eu vou fazer com que esse valor que está lá no alto fique mais baixo. Então, à medida que eu abaixar aqui, ó, eu vou ter a parede um pouquinho mais corrigida. Então agora ela não tá mais tão forte. Eu posso fazer outros ajustes também, por exemplo, a pele dela, eu posso tentar deixar a pele dela um pouco mais avermelhada. Então o que eu posso fazer? Vou lá no canal do vermelho. Como a pele dela tá nos tons um pouco médios para claro, eu vou tentar pegar mais ou menos aqui e vou subir. Eu quero adicionar vermelho, então eu vou para cima. Só que a curva ela vai seguindo um padrão onde eu aumento um ponto e os outros aumentam proporcionalmente, mas não na mesma intensidade. Resultado, as sombras ficaram muito avermelhadas. Como que eu posso fazer para corrigir isso? Vou lá embaixo, vou clicar aqui e vou puxar para baixo, até ficar mais ou menos próximo da linha. Posso trazer isso um pouco mais para cima e aí eu tenho uma correção. Então vamos ver o antes e depois, ó. Antes, depois. Eu também posso adicionar cores, por exemplo, eu quero adicionar aqui, ó, nas sombras, eu quero adicionar um pouco de azul, então é só eu subir um pouquinho as curvas e as sombras vão ficar um pouco mais azuladas. Da mesma forma, se atinge um pouco lá em cima e eu não quero que o azul invada dos tons médios para cima, eu posso clicar aqui no meio e puxar um pouquinho para baixo, mantendo essa linha. Então esse é o antes, esse é o depois. E a gente sempre pode trabalhar aqui, ó, a opacidade se o efeito tiver demais e fazer uma mistura entre o claro e o fundo. Para dar um toque final, a gente pode voltar nas curvas RGB e agora eu posso trabalhar um pouquinho os brilhos, o contraste da imagem. Então eu posso, por exemplo, puxar um pouco para baixo aqui, aumentar um pouco do lado de cá. Se eu quiser aquele efeito onde as sombras, as partes escuras não fiquem tão escuras, fiquem mais levemente desbotadas, um pouco cinza, é simples, é só eu subir o valor do preto. Se eu estou dizendo aqui que o preto, que a entrada do preto aqui é 0 e a saída é 0, ou seja, o preto está preto, eu posso transformar isso daqui num valor mais alto. Dessa forma, as áreas mais escuras elas vão ficar levemente acinzentadas, dando a sensação de que tem detalhe ali, mesmo que às vezes não tenham. Então, ó, antes, depois. Eu posso também usar o conta-gotas e tentar localizar aqui áreas que eu quero clarear. Por exemplo, o rosto dela eu posso subir, a parte mais clara aqui eu posso descer um pouco. Eu tô vendo um pouco de verde aqui, ó, então eu vou lá na curva do verde, clico aqui, ó, reduzo o verde um pouco. Tomando cuidado aqui, ó, como eu reduzi aqui em cima, subiu um pouco aqui embaixo, eu vou reduzir também para não ficar. Nós temos aqui o antes e nós temos o depois. Vamos olhar um outro exemplo também de paisagem, um exemplo que a gente pode trabalhar essa correção e melhorar e deixar a imagem mais bonita. Tenho aqui embaixo uma sombra muito avermelhada. Eu tenho nas áreas escuras das nuvens um pouquinho de verde, um pouquinho de azul e eu quero tentar fazer esse pôr do sol ficar mais bonito, mais atrativo. Primeiro, vamos tentar dar um pouco de contraste para a imagem. Vou escurecer um pouquinho aqui embaixo, deixar aqui um pouco mais alto e agora vamos começar com as correções. Aqui embaixo nós temos vermelho. O que eu tenho que fazer se eu quiser corrigir o vermelho? Vou lá no canal vermelho e eu quero corrigir ele nas sombras, então eu vou vir aqui embaixo e vou arrastar um pouquinho para a direita. E olha só, corrigi, tirei o vermelho dessa sombra. Mas, se a gente for lembrar lá atrás, o oposto do vermelho é o ciano. Eu tirei o vermelho das áreas mais escuras, mas as áreas que não estão tão escuras começaram a ficar ciano. Então eu vou pegar aqui e vou tentar puxar e corrigir aqui em cima também,
eu posso adicionando os pontos para tentar deixar essa curva o mais próximo possível e continuar tirando aqui o preto, o vermelho do preto, sem afetar tanto essa área. Outra coisa que eu posso fazer é ir no canal verde e tentar tirar um pouco do verde para poder não ficar tão ciano e etc aqui. Bem pouquinho, eu só cliquei mais ou menos aqui nos tons mais médios, nos tons que eu sei que estão relacionados a essa sombra e desci um pouquinho. Agora vamos ver os tons mais claros. O céu inteiro, o sol aqui em cima tá muito amarelo. E amarelo é o oposto do azul. Então eu vou mover o azul para a direita e olha só como que ele vai corrigindo o céu aqui do lado de cá. Ó, antes, depois. Se eu quiser adicionar o amarelo, olha só, é só eu voltar para cá e descer agora, ó, eu vou deixar ele mais amarelo. Se eu descer muito, olha só, o próprio branco do sol vai sumir e vai ficar extremamente amarelo. Bom, agora eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para você dominar e trabalhar com as curvas. Então, só recapitulando, lembra que sempre você precisa escolher um ponto da imagem, você pode clicar na curva diretamente ou no conta-gotas, e sempre para cima você vai somar ou adicionar, seja brilho ou cor, e para baixo você vai tirar ou reduzir. E lembre-se sempre de consultar o círculo, também está na descrição, para que você saiba como trabalhar, como anular e como escolher melhor essas cores. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, vão ter muitos outros vídeos legais aqui, tem alguns também que vão aparecer aqui no final do vídeo. Não deixe de curtir, ativar o sininho, porque toda semana vai ter um vídeo novo para você. Então, até semana que vem.